Bom, a doutora Júlia Nunes está comigo aqui ao vivo nesse exato momento, né? Nós acompanhamos, inclusive ela deu uma entrevista falando sobre essa questão, até da tipificação, que as pessoas ficam tentando atenuar, inclusive, a situação. Não, é importunação, é isso, é assédio e tal. É estupro, tá? E podemos dizer que muitos casos de estupro de vulnerável em Alagoas deixam de ser investigados. Doutora Júlia Nunes, é isso mesmo? Deixam de ser investigados e passam despercebidos? Boa tarde, seja bem-vinda. Muito boa tarde, Wilson. Para mim é um prazer estar aqui. Eu fico muito triste em vir aqui falar sobre este assunto que é corriqueiro na minha vida como presidente da associação e inclusive como advogada. A nossa legislação traz que quando uma pessoa está presa deve ser concluído o inquérito em 10 dias. E quando ele estiver solto, que seja concluído em 30 dias. Nós temos casos aqui em Alagoas que está há anos dentro de uma delegacia que infelizmente não trouxe uma resposta para a gente. E faz, como você disse, perfeitamente. Traz uma sensação de impunidade para o agressor que continua cometendo violência, traz uma sensação de insegurança para a mulher que continua sendo vítima de violência. Então não são 2 nem 3 casos. Existem inúmeros casos de crimes que ainda não foram esclarecidos e que o inquérito não foi concluído. Doutora Júlia, pela sua experiência e pela sua dinâmica, inclusive, à frente da AME, o que acontece? Essa falta de punição, isso acaba causando um pouco mais também de flexibilidade ou até de encorajando muitas vezes alguns covardes ou algumas pessoas que se aproveitam dessa vulnerabilidade. Não dá muita coisa, não, ali, depois estou solto, está tudo certo, bota um advogado e resolvo. Está faltando uma punição mais severa para que essas pessoas entendam que estão fazendo coisas fora do contexto mesmo, é isso? Sem dúvida nenhuma, e eu posso dar um exemplo que é meu pessoal. Todo mundo me conheceu com um cara que estava me perseguindo, me ameaçando, ele foi atrás de mim, pois muito bem. 2 anos depois, eu tive a audiência com ele, foi tipificado como crime de ameaça de menor potencial, porque ele não disparou contra mim, apesar de ele estar na porta da minha casa. E nesse contexto, depois da audiência, ele não compareceu, então ele foge do judiciário, a gente não conseguiu encontrar ele de forma alguma. Quando conseguiu encontrar, já tinha passado do tempo para ele poder responder a pena. Ou seja, ele está em casa hoje nos assistindo, rindo da minha cara que fui à delegacia, que formalizei a denúncia, que fui para todas as audiências do judiciário, que provei por A mais B que ele cometeu o crime, mas que pela justiça e pelo judiciário, pela delegacia não ter concluído no prazo hábil, pelo judiciário não ter conseguido encontrá-lo, ele não vai receber penalidade nenhuma. Quer dizer, então, tocando nesse assunto que a senhora colocou aqui, é interessante, quer dizer, então é preciso que haja primeiro um disparo, a pessoa esfaqueada ou a morte, para que aí a coisa aconteça. Quer dizer, então a pessoa tem que ser primeiro vítima disso, para que a pena seja mais dura, é isso? A Lei Maria da Penha, ela só é aplicada quando há uma relação de afetividade. E a Lei Maria da Penha trouxe benefícios muito grandes como a medida protetiva. No meu caso específico, eu não tinha relação de afeto com ele, eu nunca o conheci, eu estive com ele em algumas audiências e somente. Então, não podia ser aplicada a medida protetiva para mim. Então, ele respondeu por um crime de ameaça, porque ele poderia responder por uma tentativa de homicídio se ele tivesse começado a executar o ato. E o ato do homicídio é matar alguém. Então, ele tinha que ter me saqueado, ele teria que ter atirado contra mim para poder responder. Mas quando ele mostra simplesmente uma arma para mim, quando ele vai na porta da minha casa, não é tipificada e vai para ameaça, menor potencial ofensivo, e essa é a realidade. Mas ainda digo mais, Wilson. Pela legislação, eu concordo que o procedimento foi feito da forma correta, porque realmente ele não disparou contra mim. Concordo com isso. A legislação, ela é clara. O que eu não concordo é que foi necessário passarem-se 2 anos, quase 3 anos, para que ele não tenha tido uma penalidade. O que eu reivindico por mim e por todas as mulheres e por todos os seres humanos é que a gente tenha um processo que seja mais célere. E para que seja mais rápido, obrigatoriamente, a gente vai ter que ter mais policiais na rua, mais policiais dentro da delegacia. Tem municípios, como a gente trouxe aqui vários casos, inclusive no Alto Sertão de Alagoas, que o delegado, ele é delegado desse município e de mais 5, 6. Então, ele vai o município uma vez por semana.
Como é que vai dar prosseguimento a isso? Então, é uma sequência de falhas. Está todo mundo investindo no momento errado. Se não tiver uma agilidade dentro da delegacia, não vai ter uma agilidade no judiciário e eu vou ficar desprotegida, você vai ficar desprotegido. E é por isso que não adianta só eu falar sobre violência contra a mulher todos os dias e explicar a lei se a lei não estiver sendo aplicada da forma correta e célere e rápido para que as pessoas entendam. No caso dos estupros, abusos, assédios, enfim, importunações, isso aí acaba também, muitas vezes, tipificando como se fosse um ato apenas daquele momento, ou até se passando um tempo, e muitas vezes o suspeito sai mais rápido da delegacia do que até o próprio policial que vai fazer o tempo circunstanciado de ocorrência. O que está faltando para poder mostrar para essas pessoas que quando a mulher diz não, ou quando ela não quer, ou quando você ultrapassa qualquer limites, ou como no caso que nós falamos do professor, que entende que a garota está ali submissa, vulnerável pela autoridade dele como professor, por exemplo, o que é que ele deveria entender que teria uma punição severa? Está faltando legislação para isso, doutora? Falta legislação, falta denúncia, as mulheres terem coragem para gritar no primeiro ato, certo? Enquanto eu ficar silenciando, outras mulheres serão vítimas de violência. Não existe uma mulher que transforme um homem, é da essência dele, ele pode modificar. Se Jesus Cristo quiser que ele mude, ou se ele fizer um tratamento psicológico e psiquiátrico severo. Senão, não vai ter. O problema está em nós, mulheres, aceitarmos a violência, muitas vezes, e existem diversos motivos para a gente aceitar. Dependência emocional, financeira, que eu não vou entrar no caso. Das leis que são falhas, são fracas, a penalidade tinha que ser mais firme e mais forte. E do nosso Estado, quando eu falo Estado, o ente, de uma forma geral, que precisa estar capacitado, que precisa estar com pessoas capazes e mais pessoas trabalhando para dar uma resposta rápida. A lei está falha, o Estado não tem quantidade de funcionários suficientes para poder resolver os casos e nós, mulheres, temos perdoado e passado a mão nesses camaradas. Perfeito, muito bem. Vamos torcer. Você é otimista, eu também, enfim, nós temos que continuar brigando para que essas pessoas se sintam seguras, não é? E protegidas, mas o mais importante ao papai e à mamãe é que escutem seus filhos. Mas eles não conversam comigo. Às vezes não precisa falar, eu continuo dizendo que é chamados gritos do silêncio. Uma criança que foi abusada, uma adolescente, ela fala por si só pelo comportamento. Converse com ela, não como inquisição, não, você... Deixe ela falar, deixe ela confiar em você, para que você receba todas as informações e aí possa buscar ajuda, tá bom? Doutora Júlia, mais uma vez, muito obrigado. Prazer muito bom todo tê-la meu, aqui. Wilson. Até essa pegada forte sua é a prova de que você é uma mulher forte, como diz a minha mãe. A sua voz leva o meu grito de socorro, mesmo que muitas vezes silenciado. Então, muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo carinho e pela confiança. Beijo grande. Quem quiser entrar em contato com a doutora Júlia Nunes, está aqui no nosso rodapé aqui, @JuliaNunes_mulher. Você pode interagir com a doutora Júlia, você pode conversar com ela, você pode também, inclusive, se você estiver num momento difícil, está aí com ela agora na telinha, tá vendo aí, @JuliaNunes_mulher. Se você está em dificuldades, qualquer situação, conversa com ela, ela é bastante solícita, inclusive sugira assuntos a serem debatidos aqui no Explica Pra Gente, tá bom? Doutora Júlia, beijo grande, sucesso, que Deus te proteja e abençoe sempre, tá bom? Amém, a nós todos. A nós todos. Muito obrigado, obrigado mesmo.